A seca de 1877, com o seu cortejo de miséria, arruinou a província do Ceará. Retirantes percorriam, aos milhares, as estradas em demanda de vilas e cidades, onde imploravam a esmola para matar a fome. No Cariri, a despeito de ser região privilegiada, a fome fazia devastações. Morriam diariamente no Crato de 12 a 16 pessoas. Os famintos não tinham forças para mastigar. Às vezes, antes de recolher o ébolo, caíam agonizantes com as feições convulsas no transe derradeiro. Foi aí que surgiram bandos de cangaceiros que se apoderavam dos bens alheios. Os próprios retirantes invadiam as propriedades em busca de alimentos. Furtos, roubos, tomada de presos, assassinatos, prostituição e morte por falta de pão. Eis a consequência do flagelo climático. O celeiro do abastado, seus gados e haveres, por causa da falta de garantia, estavam expostos aos ataques de famintos e cangaceiros. Os ricos sentiam-se mal seguros ante a geral consternação, pois compreendiam que não estava longe o dia em que o comunismo passaria do campo puramente especulativo e teria mais formidável explicação prática. O comunismo, os acontecimentos nas casas, nas estradas e os assassinatos para roubar estão no seu maior auge no Cariri. As escoltas atiram nos ladrões de gado pelos campos e alguns donos de sítios atiram nos que devoram suas lavouras à noite. As autoridades sertanejas, quando não compactuavam com o grupo de bandoleiros, sentiam-se impotentes para enfrentá-los e persegui-los. A seca de 1877 assemelhava-se à de 1825 no concernente à falta de segurança individual e de propriedade. Em ambas, a vida e os bens do sertanejo ficavam à mercê dos bandos de cangaceiros que operavam em várias regiões da província. Tanto numa como na outra, a maior parte dos crimes tinha por causa o instinto imperioso da própria conservação individual. Em 1877, como em 1825, a fome constituía o principal agente de subversão social. Em 1825, bando de salteadores aterrorizavam as povoações. O sertanejo que escapava da seca podiam, a cada momento, tombar sob o punhal do facínora ou do faminto. Em 1877, as mesmas causas produziam os mesmos efeitos sociais. O Cariri, para a imprensa liberal da capital, parecia um país bárbaro governado por cães, lá no centro da África Equatorial. Proprietários e senhores de engenho retiravam-se para Barbalha e Crato, onde supunham estar mais garantidos, enquanto os que permaneciam nos sítios e propriedades rurais ficavam ao talante dos bandoleiros que lhe lançavam pesadas contribuições. As autoridades quebravam-se impotentes para fazer respeitar a lei. Os homens abastados requeriam enérgicas medidas repressivas, sem as quais julgavam impossível o restabelecimento da ordem. Na verdade, a situação tornava-se cada vez mais difícil, à proporção que os dolorosos efeitos da seca se acentuavam. O povo, impelidos pela fome, achavam-se quase todos predispostos para a pilhagem. Os bandos de cangaceiros que operavam nessa região encontravam, por isso, apoio em suas diabólicas correrias, enquanto que as autoridades viam sempre burladas as diligências para as capturas dos criminosos.
O presidente da província, desembargador Caetano Estelita Cavalcante Pessoa, em suas falas de 2 de julho e 13 de novembro de 1877, referia-se aos bandos de criminosos que infelicitavam o sul cearense, mormente as comarcas de Crato, Barbalha e Jardim. Na repressão a esses bandos estavam acordes liberais e conservadores, embora, em certos casos, o manto político ouse acobertar os delitos cometidos por alguns grupos afeiçoados ao partido dominante. O presidente Estelita, em sua fala de 2 de julho de 1877, citava o nomeado facínora Luiz de Góes, da vila de Vaze Alegre, e o de José de Ataíde Siqueira, que tem infestado esta província e assinalado a sua passagem com cenas de sangue, e que estacionava em Brejo dos Santos. O Jornal Mercantil, em sua edição de 20 de novembro de 1877, noticiava o ataque à propriedade de Joaquim Inácio da Costa, que fora morto e tivera a casa saqueada. A vítima era considerada o mais abastado proprietário do termo de Missão Velha. Das investigações realizadas, verificava-se que os criminosos pertenciam aos grupos conhecidos por viriatos, meireles, paulos e calangos, que se ocultavam na Serra da Mãozinha. No objetivo de capturar os bandidos, havia forças policiais insuficientes, entre as quais as comandadas pelo tenente Alfredo da Costa Wayne. Esse oficial cercava a residência dos viriatos, no sítio Queimadas, no termo de Milagres, onde prendia apenas 2 elementos do grupo, pois os demais estavam ausentes e tomavam parte no ataque ao sítio Genipapeiro de um tal Batista, que os repelia e matava na luta a um dos chefes. O jornal O Cearense noticia a seguinte matéria em 4 de dezembro de 1877. Salteadores. O agente do Correio de Missão Velha, em ofício ao senhor administrador-geral, diz ter encontrado dificuldades em fazer seguir as malas com as correspondências de Jardim e Milagres, pois ninguém quer arriscar-se as perigosas travessias a que está sujeito. Quem na quadra atual transita por aquelas paragens é porque os bandos de salteadores que infestam o Cariri trazem aterrados os viajantes. O estafeta que dali seguira para o Jardim, a 15 do passado, voltou ao pé da serra, visto está a estrada tomada por sicários. Pedimos aos poderes públicos as providências que reclama esse estado de coisas. Antônio Cardoso, em carta ao cearense, publicada na edição de 13 de dezembro de 1877, transcrevia a carta que havia recebido dos viriatos e que estava escrita nos seguintes termos: Seu Cardoso, por esse nosso portador, queira que nos mande algum dinheiro, e espero que não me falte a nós. Olha que temos grande precisão e não nos dê trabalho a nós irmos lá ver o que tiver. E despache logo o meu portador, que ficamos esperando a chegada dele, para ver se vem ou se não vem, para nós sabermos o que fazermos. Já não fomos por lá, porque não quisermos, não porque nós não saiba deste Cariri todo, e não deixe de mandar em todo caso. E no mais, faça o que entender. Assinado José Viriato Formiga e Joaquim Vicente Viriato Formiga. Como havia se formado esse bando de delinquentes?
Em 1874, aproximadamente, Adrelino de Araújo fora assassinado dentro da Vila de Misericórdia, atual Itaporanga, na província da Paraíba, por Inocêncio Pereira da Silva, conhecido por Inocêncio Vermelho, e outros. Perseguidos por Antônio Tomás de Araújo, irmão da vítima, passavam-se os criminosos para a comarca confinante de Jardim. Residiam ora no Salgadinho, do termo de Milagres, ora na povoação de Brejo dos Santos, do termo de Jardim. Juntava-se a Inocêncio Vermelho, o célebre pelo morticínio eleitoral de Cajazeira, em 1872, o criminoso João Calangro, que por furto de animais cumpria pena na cadeia de Crato, de onde fugiria. O chefe de polícia, em 1875, por várias vezes exigia do delegado Domingos João Dantas Rocher a captura de Inocêncio e de seu séquito. O presidente da Paraíba, Dr. Silvino Elpídio Carneiro da Cunha, denunciava ao do Ceará o juiz municipal de Jardim, Dr. Antônio Augusto Araújo Lima, como protetor de Inocêncio Vermelho. O Dr. Manuel da Cunha Lopes e Vasconcelos, juiz de direito de Jardim, tentava reprimir o banditismo, conseguir a força do governo provincial. As autoridades da comarca, porém, não o auxiliaram. Os salteadores, transformados em agentes policiais, mantinham a ordem nos povoados e prendiam criminosos desvalidos. O banditismo político chegava ao ponto de uma autoridade regeneradora encarecer ante o governo provincial os serviços que Inocêncio Vermelho tinha prestado e pedir ao mesmo tempo para o bandido remuneração por iguais serviços ou promover a sua livrança. A comarca de Jardim tornava-se um viveiro de criminosos, no qual José de Ataíde, Inocêncio Vermelho, Barbosa, Brilhantes, Viriatos, Agostinho Pereira, Pedro Simplício, Carneiro, Manuel Tomás e outros representavam um papel de peixe-rei, cuja força estava na razão das façanhas. O jornal cearense, em domingo 10 de setembro de 1876, publicava uma reportagem sobre a segurança no Cariri, onde se destacava o seguinte trecho: não há muito, um grande grupo desses quadrilheiros, capitaneados pelo célebre Inocêncio Vermelho, homiziado no Brejo dos Santos, comarca do Jardim, pretendeu atacar esta vila de Barbalha, isto é, impuseram-se a vir roubar algumas pessoas abastadas daqui, e com efeito ainda chegaram à distância de meia légua. Pusemos-nos aqui todos preparados. Os celerados recearam e voltaram para o sítio dos Cocos. Em junho de 1876, no lugar Poço, próximo da povoação de Brejo dos Santos, tombava assassinado Inocêncio Vermelho, sendo autor da morte Sebastião Pelado, que agia a mando de Antônio Tomás. Com a morte de Inocêncio, assumia a direção do grupo João Calandro, natural de Milagres, onde o conheciam por João Senhorinha, incorporando-se ao mesmo Antônio Vermelho, irmão de Inocêncio, que queria tomar vingança contra Sebastião Pelado, que, por sua vez, formava outro grupo. Os dois grupos, em correrias pelas províncias da Paraíba e Ceará, hostilizavam-se. Dinamarico e João Pombo Roxo, do grupo de Pelado, eram mortos por João Calangro e Gato Brabo, do grupo deste, enquanto que Manuel de Barros, do grupo de Calangro, era liquidado por Pelado. Dentro da povoação de Porteiras, os dois grupos se defrontavam e travavam forte tiroteio.
morrendo na luta José Roberto, que ali se reunira apelado. O morto, famoso sicário, vivia sob a proteção do capitão José Mateus Pereira da Silva, morador da comarca de Vila Bela, na província de Pernambuco. O capitão José Mateus e sua esposa Dona Joaquina exigiam de Sebastião Pelado a orelha de João Calandro, ameaçando-o de morte caso não se desincumbisse logo da tarefa. No encontro entre os dois grupos, Sebastião Pelado recebia mortal ferimento, enquanto João Calandro, sabendo do estado do capitão José Mateus em Porteiras, ia até a povoação no dia 2 de agosto de 1877 e lá dirigia-lhe toda a sorte de impropérios e ameaça por espaço de 10 horas. O capitão José Mateus seguia com destino ao Pajeú, em Pernambuco, baluarte dos Pereiras, e de lá trazia mais de 100 homens, encontrando-se entre eles grande número de delinquentes. O segundo suplente de juiz municipal de Jardim, capitão Juvenal Suplício Pereira da Silva, sobrinho legítimo de José Mateus, assumia o exercício e autorizava a força de Mateus a capturar João Calandro. A força era dividida entre 3 grupos. Seguia um para Brejo dos Santos, outro para Missão Velha e outro comandado por Mateus e seus genros, Galdino Alves de Araújo Maroto e Manuel Pereira da Silva, para Milagres. No dia 15 de agosto de 1877, o grupo comandado por Mateus assassinava Manuel Valentim e espancava barbaramente Trajano de Tal pelo simples fato de agasalharem Calandro. A força pernambucana, a pretexto de perseguir Calandro, praticava uma série de delitos. O tenente Alfredo da Costa Wayne, que se achava em Milagres, deliberava por cobro a tais atrocidades. Aceitava, porém, a sugestão do Dr. Antônio Augusto de Araújo Lima, que julgava mais acertado enviar Balduíno Leão, amigo de Galdino Maroto, a fim de encontrar uma solução honrosa. Balduíno amigavelmente conseguia que 10 homens de Mateus se incorporassem à força de Wayne, o que ocorria no sítio Bela Vista, distante meia légua de Milagres. De volta de sua execução, os Mateus chegavam a Milagres no dia 23 de agosto, em número de 40, depois de terem cometido as maiores violências contra os sertanejos indefesos. A permissão dada ao capitão Mateus para com força irregular perseguir os calangros criava péssimo precedente e aumentava a insegurança individual na região. Os grupos de Mateus preocupavam sobremaneira as autoridades cearenses. Um grupo tinha por comandante a José Rodrigues e o outro a Vila Nova, ambos conhecidos assassinos. No dia 29 de agosto, o tenente Wayne recebia requisição dos juízes de direito de Barbalha e Crato, cujas cidades estavam ameaçadas de serem assaltadas por mencionados grupos. A exemplo dos bandos de Mateus, formava-se outro grupo que se dizia agentes do aludido capitão, mais que visava ao roubo e ao furto. O sul cearense vivia dias incertos. Além dos calangros, operavam os viriatos na Boa Esperança e os Barbosas no Salgadinho. À parte, mas sob o auspício de João Calangro, havia surgido em Milagres o grupo dos Quirinos, chefiados por 3 irmãos, o mais velho dos quais se chamava Quirino. Agiam também sob a proteção de Calangro, Jesuíno Brilhante e Gato Brabo, os 2 últimos também no comando de grupos.
Por consequência, esses bandos agiam separadamente. Havia entre eles, porém, um tratado de aliança defensiva e ofensiva, de sorte que, quando receavam alguma conjuração, reuniam-se imediatamente, tomando João Calangro o comando geral. João Calangro acabava por expulsar os mateus do Ceará. As populações caririenses responsabilizavam o capitão Mateus pela quase extinção dos gados. Passavam a confiar em João Calangro. Essa confiança subiu ao ponto de desejar-se pelos povoados, sobretudo em dias de feira, a presença de João Calangro, para garantia daquilo que cada um trazia ao mercado público. Ultimamente, povoados, senhores de engenhos e fazendeiros disputavam e ainda disputam à porta a sua presença, sempre que sabem que se aproxima algum grupo de malfazejos. Os temem qualquer assalto. Por isso, foi ele obrigado a aumentar o número de seus policiais. Nulificou-se entre nós completamente a autoridade pública, que foi substituída por João Calangro, que entende que ele, e tão somente ele, o Cariri deve o não ter sofrido maiores desgraças. Correspondência de Barbalha, publicada em O Cearense, dizia que a cidade estava sendo garantida pelo grupo do célebre João Calangro, protegido pelas autoridades. Compunha-se o grupo de 22 homens, que trajavam a Casimira, notando que quase todos os outros são subordinados, pelo que fará 100 homens a qualquer hora. No Cariri, os particulares garantiam o direito de propriedade com armas na mão. Em Barbalha, nas casas Sampaio, Santiago e outras estavam convertidas em quartéis. O jornal Constituição, de 17 de fevereiro de 1878, publicava a carta de Missão Velha, no qual o missivista afirmava que os ladrões de gado aumentavam dia a dia e que a cadeia estava cheia deles. Carta de Barbalha, publicada na mesma edição, comunicava que o gado, a cana e a mandioca não podiam mais produzir, porque o furto é por demais. E finalizava: a seca é a causa de tudo. Aliás, por toda a província flagelada pela seca, o direito da propriedade recebia tremendos impactos. O gado retirado para o Piauí, ao voltar para o Ceará, na Serra Grande, não conseguia atravessar a linha dos salteadores. No centro da província, outros bandos de salteadores acometem a propriedade com a maior obtenção. Disse-ia que se proclamou entre nós o comunismo. Na Vila da União, o célebre João Rodrigues, à frente de um bando, assaltava os carros nas estradas, tomava víveres e o distribuía como se fosse coisa sua. Organizava-se na povoação de Boa Esperança, do Termo de Milagres, um grupo de cangaceiros que ficava conhecido pelo nome de Viriatos, cujos chefes eram José Vicente Formiga, seus filhos José, João, Raimundo, Antônio Manuel, Severino Barbosa e Vicente Freire. Boa Esperança situava-se na Estrada Real, entre Crato e Cajazeiras, na Paraíba, da qual distava 10 léguas. As suas terras prestavam-se bem ao plantio do algodão. Convertia-se, porém, desde 1877, em velha couto de salteadores. José Vicente Viriato seguia o exemplo de seu pai, que em 1845 procedera igualmente,
embora guardasse as aparências. Os viriatos inicialmente residiam ora em Boa Esperança, ora na comarca de Patos, na Paraíba. Por último, porém, parecia ter fixado residência em Boa Esperança, de onde saíam em grupos objetivando assaltos e para onde voltavam com comboios que conduziam o produto dos saques. As comarcas de Icó e Lavras, no Ceará, e as de Cajazeira e Souza, na Paraíba, e a de Pau dos Ferros, no Rio Grande do Norte, constituíam a área da operação da Horda de Facínoras. José Antônio de Albuquerque, comerciante e delegado de Cajazeiras, organizava uma força de soldados e paisanos, cercava Boa Esperança e punha em fuga os viriatos. Com a retirada das forças, porém, voltam os bandidos ao covil, de onde saíam novamente para saques, em Lavras e Cajazeiras. Passava-se depois para a Paraíba, onde se acastelavam no sítio Catolé, pelo termo de Milagres, Cajazeira e Misericórdia. Contra Catolé, marchavam 205 homens. Lá, porém, nada encontravam, pois os viriatos, avisados em tempo, fugiam. A força, então, dividia-se e passava a perseguir os bandoleiros, chegando a matar alguns e prender outros. Em face da campanha permanente, com forças no seu encalço, esperava-se que os viriatos não mais se reunissem para seus latrocínios, nos limites do Ceará com a Paraíba. Se os viriatos estavam praticamente batidos, não ocorria o mesmo com os calandros, que se dividiam em dois grupos hostis, sendo um chefiado por João Calandro e outro por Quirino. Os dois bandos transitavam pelas fraldas da Serra do Araripe. Emboscavam-se reciprocamente. Cada um dos beligerantes se esforçava por aumentar as suas hostes, o que não era difícil, pois até os soldados da linha dos destacamentos de Jardim, Missão Velha e Milagres desertavam e se reuniam aos bandidos. João Calandro, de estatura baixa, vermelho, sardento e de cabelos cor de fogo, intitulava-se General Brigadeiro João de Souza Calandro. Jactava-se de haver praticado 32 assassinatos e de não ser por nenhum deles processado. Conta-se que certa vez ouvia ele um grande tiroteio em Brejo dos Santos. Dirigia-se para lá imediatamente. O seu grupo lutava com o de Quirino no lugar regato, a 2 quilômetros da rua, escutando gemidos que partiam de uma moita à margem do caminho. Verificava que se achava baleado 2 bandidos inimigos, e ali ele acabava de matá-los. Em outra ocasião, depois de um combate contra os quirinos, em Porteiras, repreendia João Calandro a um dos seus cabras, por ter aplicado um pontapé no cadáver de um adversário. Não faça isto. Ele era um cangaceiro honrado. Coronel João Gomes, tio bisavô paterno do tenente Otacílio Anselmo e Silva, que presta estas informações, certa vez perseguia a João Calandro de Brejo a Pissarra, sem todavia encontrá-lo. No dia seguinte, recebia um recado do famoso bandoleiro, aconselhando-o a ficar em casa e deixar a perseguição a cargo de seus cabras, que nada tinham a perder. Calandro, de sua tocaia, deixava de matar a João Gomes, reservando a carga de seu trabuco para os cabras de sua laia. No dia 2 de outubro de 1878, a povoação de Brejo dos Santos transformava-se em verdadeira praça de armas. Nos diversos pontos das comarcas de Jardim e Barbalha, postavam-se piquetes,
Cerca de 500 homens moviam-se às ordens do coronel Canuto José de Aguiar. O presidente da província, doutor José Júlio Albuquerque Barros, resolvia restabelecer a ordem pública no Cariri. Para chefe das operações, acolhia o coronel Canuto, o comandante do corpo policial, que durante a administração de Alencar desempenhara a contento idêntica comissão. Canuto dispunha as forças da seguinte maneira: um pilotão de homens escolhidos a fim de evitar as mortíferas guerrilhas de Calangro e Saques, seguia no encalço ao grupo principal, enquanto escoltas a cavalo tomavam ali a dianteira. Além disso, distribuía-se piquete pelas aguadas. As forças, enfim, movimentavam-se continuamente. A esse tempo, o Gato Brabo, comandante de grupo auxiliar do grupo de João Calangro, via-se cercado na Serra do Braga. Conseguia escapar. Prendiam-no, porém, no termo de Souza da Paraíba. Lá ele, no meio de uma carga, investido de mulher e embrulhado numa coberta, dirigia-se para o termo de Teixeira, palco de seus primeiros crimes e onde tinha o nome de Avelino, quando na verdade se chamava Antônio e nascera no termo de Milagres. No dia 23 de setembro do mesmo ano, havia atravessado os limites da província de Pernambuco uma força de 150 homens, com o objetivo de atacar os Barbosas, audazes bandoleiros que atuavam em Pernambuco, Paraíba e Ceará. Avisados a tempo, não haviam sido encontrados em seu refúgio na Serra do Catolé, da comarca de Vila Bela, viveiro de delinquentes. A enérgica repressão ao banditismo restabelecia paulatinamente a ordem pública. Grande número de bandidos caía nas malhas da polícia, enquanto uns tombavam na luta e outros fugiam. João Calangro, perseguido, abandonava Brejo dos Santos, subia a Serra do Araripe. Antes, porém, a fim de desorientar os perseguidores, amarrara as alpercatas aos pés com a ponta voltada para os calcanhares. Descia a serra pelo lado de Barbalha e asilava-se no sítio Silvério, em casa do padre Manuel Antônio Martins de Jesus, proprietário do mesmo e sacerdote desabusado, que vivia amancebado e tinha vasta prole. Padre Manuel Antônio ocupava o famoso bandoleiro. Arrumava um pilão numa rede e mandava o sacristão tocar o sino afinados, vinculando a notícia da morte de Calangro. Enquanto se efetuava o enterro, o cangaceiro fugia para o Piauí, de onde não se tinha mais notícia dele. Os viriatos que haviam sido sitiados em Boa Esperança por força combinada do Ceará e Paraíba, e onde haviam perdido na luta 12 bandidos, enquanto 13 caíam prisioneiros, davam a impressão de que não mais voltariam a cometer crimes e perturbar o sertão. O presidente da província do Ceará regozijava-se do feito. Em edição de 4 de setembro de 1879, entretanto, o jornal Pedro II noticiava que os célebres quadrilheiros viriatos, Jocas e Zeco se achavam nas queimadas do termo de Milagres, próximo de Boa Esperança, à espera do caudilho jesuíno brilhante. Pretendiam eles vingar-se das pessoas que haviam concorrido para suas derrotas anteriores. Apenas a título de curiosidade, informamos que, de acordo com Honório de Medeiros, José Brilhante, o Cabé, teria morrido em 1873 e Jesuíno Brilhante teria morrido em 1879. Jesuíno Brilhante, segundo Câmara Cascudo,
morreu no Riacho dos Porcos, município de Brejo das Cruzes, Paraíba, em dezembro de 1879, no lugar denominado Santo Antônio, quando viajava na companhia de Benício Antônio Duó, José Antônio, Padre Manuel Pajeú, e assim como seus dois irmãos, Luca e João Alves, e foi surpreendido pela polícia paraibana, guiado pelo cabo Preto Limão. O cangaço passou por várias fases. Em cada fase, surgiram características próprias que eram adotados por outros cangaceiros. Jesuíno Brilhante adotou o nome Brilhante devido ao sobrenome de seu tio. Por mais que o nome Calangro pareça um nome de guerra, ele nada mais é do que um sobrenome comum para aquela época. Como pode ser facilmente constatado no Jornal do Recife, já em 1874 havia um comércio no Recife com o nome Calangro. Também um malfeitor chamado José Calangro, em Macapá, no estado do Pará. Outro Eduardo Vicente Calangro, em Cabrobó. Também no termo do Crato, em junho de 1874, um Manuel Calangro fora assassinado por Matias de Tal, e outros exemplos mais. Portanto, por mais exótico que seja, Calangro era o sobrenome utilizado na época. Em fase posterior do Calangro, os cangaceiros adotariam nomes de guerra, como Lampião, João 22 e Lua Branca. Olá, amigos do canal Nas Pegadas da História. Venho aqui mais uma vez para agradecer pelo apoio de todos ao nosso canal e também lhe pedir, se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor se inscreva, acione o sininho para que você receba as notificações do YouTube e também compartilhe os vídeos que aqui são postados. E se você puder contribuir com o nosso canal, clica aí logo abaixo do vídeo no Valeu e você pode contribuir da maneira que você puder. Quero lembrar ainda a todos, nós estamos divulgando aqui embaixo na descrição do vídeo ótimas dicas de livros com a história do cangaço. A maioria das histórias que são contadas aqui são tiradas destes livros, tá bom? Dá uma olhada, dá uma conferida e nos ajude a mantermos este canal. Muito obrigado a todos e continue conosco no canal Nas Pegadas da História.